tantos desfalques, porque tinha elenco. Mesmo colocando ainda molecada e tal, o Flamengo tem um elenco. Ele demonstrou ali uma capacidade de elenco muito grande. Claro que foi perdendo jogador, perdeu o Pedro, mas o Gabigol veio e voltou e fez os gols lá na decisão da Copa do Brasil e tal. Tem elenco, tanto é que ele está falando. É ajuste. É um elenco muito bom. Mas o principal, e talvez o que passa, é o planejamento. Porque se a gente está falando de um Botafogo que foi bem sucedido na temporada passada, aprendeu com os erros da temporada anterior, da temporada passada, não, né? Dessa temporada. A gente não acabou eu também tô achando que eu não virou já. Mas passa muito pela análise de scout, pelo trabalho de investimento, investir corretamente, de entender quais jogadores poderiam chegar com um valor em que não precisava ter o investimento, mas que teriam um acréscimo na folha salarial. Então teve todo um trabalho da profissionalização do entorno do Botafogo, até chegar ao gramado. E aí sim, você tem uma estrutura que tem um treinador bom, você tem todo um departamento que conversa e pensa a mesma coisa de futebol, isso facilita. O Flamengo, ao longo da temporada, teve muitos jogadores machucados. Sim. E aí a gente pode falar Luiz Araújo, a gente pode falar o Cebolinha, que tem um crescimento de produção machuca. Pedro, aí você tem o Pedro, Arrascaeta, pô. Arrascaeta, nunca chegou no nível aí dele. Aí você tem um questionamento em relação o Vinha também machucou, né? O Vinha machucou, é? Mas aí você tem um questionamento em relação ao planejamento de futebol do Flamengo, a convicção no treinador que contrata, a expectativa do que vai gerir e da característica para ver se vai casar. Tem tudo isso. Então, no final ali das contas, o que me chamou muita atenção é essa questão da profissionalização. Quem não tiver de acordo não vai trabalhar no Flamengo, quem estiver pensando outra coisa de futebol não vai fazer parte do planejamento do Flamengo, seja treinador, jogador, cozinheiro, o que for. Tem que estar alinhado com o que é o pensamento do Flamengo para a temporada. E aí eu acho que isso torna o Flamengo mais competitivo. Um time mais firme, um time mais pronto para brigar por qualquer campeonato que vai disputar. Porque, assim, para mim são vários fatores que são importantes ali e eu acho que tem um aceno muito forte aí, primeiro do BAP, né, do presidente. Antes de mais nada, desejar um bom trabalho ao BAP, né, que ele consiga desenvolver as ideias. Eu gostei muito da explicação dele, como o Flamengo perdeu dinheiro com o anúncio do Camisa 10 do Arrascaeta. Eu gostei muito. É aí que não tem a tal da profissionalização. Gostei muito. Ele foi muito preciso, pontual e profissional naquilo que os grandes clubes do mundo fazem com as suas marcas, né? Transformam as suas marcas em potências e o Flamengo tem esse poder por conta da quantidade de número de torcedores e o que ele pode fazer. E uma coisa que é muito importante quando você é presidente, ainda mais um clube de futebol como o Flamengo, aqui o Silas que trabalhou lá sabe, eram outros tempos, mas ele sabe como funciona pela grandeza, é você saber delegar funções. Você delegando funções, você diminui, não a pressão ela vai existir, mas você consegue ter relatórios e acompanhar todos os departamentos porque você confia nas pessoas que estão ali e essas pessoas provavelmente elas terão que entregar relatórios e você vai acompanhar, ou seja, você não precisa ficar com os olhos o tempo todo, vai para lá, vai para cá, começo da natação e vou até o remo, não é? Não, futebol, vem cá, Boto, José Boto, você vai ser o responsável pelo futebol, está aqui nas suas mãos. Primeira frase dele, assim, uma das frases. O BAP me deu autonomia para mandar embora o Felipe Luiz. Faça o que você quiser com o futebol. Você é o chefe. Sentei com o Felipe Luiz. Antes de sentar com o Felipe Luiz, fiz 2 análises diferentes do nosso elenco. E aí você já percebe que o cara realmente é profissional do futebol. Primeiro, foi trabalhar. Analisei todo o elenco. Achismo. Vi os jogos do Flamengo, não sei se ele viu todos, mas a impressão que dá que ele viu muitos jogos do Flamengo. Analisei o elenco e analisei o treinador, as ideias do treinador, as entrevistas do treinador, como ele se comunica, como ele fala, porque aí nós temos a ideia de que o treinador tem como futebol. Depois conversei com o Felipe Luiz, entendi, eu acho que vai muito aquilo que nós queremos. Uma das grandes das coisas que ele já tinha feito isso, já tinha dado uma entrevista na época do Shakhtar. Ele falou assim, e ele falou aí do Shakhtar, né? Ele falou assim, nós tivemos 2 nuances diferentes, né? Mas a filosofia e a base, a essência do futebol do Shakhtar era uma só. Então nós tivemos o Luiz Castro e depois o De Zerbi. Isso. O Luiz Castro gostava de fazer pressão,
roubar essa bola e ficar com a posse de bola. O De Zerbi gostava de ter a pressão no seu próprio campo para aproveitar os espaços para depois no contra-ataque, mas a essência era permanecer com a bola nos pés. O que ele fala do Flamengo? Conversei com o Zico, conversei com o Júnior, entendi e sei a filosofia, até porque ele conhece mais o futebol brasileiro do que muita gente. Porque ele, ao longo de 2011, se eu não me engano, peço perdão, mas 2011, quando ele começa a trabalhar como scout... Ele já trabalhou com muitos brasileiros, Benfica, né? No Benfica. Ele mesmo falou. Ele conhece todo o futebol brasileiro, ele mapeia todo mundo. E ele tem uma coisa que ele fala o seguinte, se o jogador brasileiro ele começa a jogar e eu já percebo que ele tem qualidade, eu já vou lá e compro. Por quê? Porque se eu deixar ele jogar mais tempo, ele vai ser mais valorizado. Então, para mim, é interessante ele sair com 700 mil euros, como ele fez com o Davi Luiz, e depois vender por não sei quantos milhões. Eu tenho uma lista aqui, depois eu vou mandar pro Arthur, eu posso até ler depois. O Di Maria, ele comprou por 7 milhões e vendeu por 27. Sim. O Anderson, que hoje é o goleiro do City, Ederson, né? Saiu de graça e ele vendeu por 40 milhões, ou seja, ele tem essa experiência, ele conhece os jogadores brasileiros, conhece o Flamengo também. E ele falou, a essência do Flamengo é o seguinte, nós vamos trabalhar aqui, quem não estiver de acordo com a forma como eu trabalho, está fora. Deixou muito claro isso. Está fora. Ou vai trabalhar do jeito que eu quero, ou senão está fora. Jogador, todas as condições do mundo. Fiquei impressionado, né, como é que ele falou lá? Com o centro de treinamento, com as condições, com tudo aquilo, com a estrutura. Jogador tem que ser cobrado. Deixou muito claro, jogador tem que ser cobrado, não vem com esse negócio de mimimi depois. Ele deu uma ordem hierárquica ali, né? Porque a outra diretoria tinha a passação de pano, né? Passava pano para algum jogador. Ele falou para todo mundo. Cozinheiro. Uma coisa que deixou bem, eu gosto bastante, porque eu fiz algumas perguntas algumas vezes para alguns dirigentes que vieram aqui, eles não souberam me responder. Né? Porque existe uma exigência muito grande para os treinadores brasileiros estarem atualizados, cursos para lá, cursos para cá, futebol, isso. Só que os dirigentes estão capacitados a discutirem tática com o jogador. Esse parece que está. Os dirigentes estão capacitados a entenderem quais as reais dificuldades dos jogadores no dia a dia. Eles estão acompanhando os treinamentos para entender, esse aqui está fora por quê? Porque ele não treina direito. Esse aqui está fora porque não se encaixa dentro do 3-5-2, do 4-4-2, do 3-4-3. Né? Então, assim, pelo que deu a entender ali, ele está batendo tática ele conversou sobre tática com o Felipe Luiz, ele conversou sobre como você se comunica, como você vê o futebol, qual a sua ideia de futebol, é a mesma que eu tenho. Então isso é interessantíssimo, porque é uma questão de profissionalização. Não tem mais aquela coisa com todo respeito ao Marcos Braz, né? Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar. Você não vai esperar nunca disso aí do Boto. Ô Zé, até isso que você está falando, assim, é um choque. É que no primeiro momento a gente está lidando com palavras. Sim. As ações a gente vai ver durante o ano. O que ele vai enfrentar não vai ser fácil. Mas assim, o que a gente vê é um choque muito grande, porque o que a outra diretoria, embora o Flamengo tenha sido campeão de Libertadores 2 vezes com outra diretoria, né? campeão brasileiro 2 vezes, Copa do Brasil e tudo, etc., sempre teve um time muito bom, que a gente sempre colocou como o melhor da América, enfim, etc. Mas se a gente pegar, você falou o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Bom, teve isso. Teve dispensa de treinadores, uma série de problemas com relação a Gabigol. E quase troca de soco, quase, né? Quase troca Pedro e o assistente lá do Sampaoli. Teve o Gerson do Braz com... também. Teve Gerson com o Varela, foi isso? Varela. Teve isso, não teve? Teve Marcos Braz no shopping com um torcedor lá. Vocês lembram disso? Né? O que teve de problema de gestão extra-campo, que afeta diretamente o campo no Flamengo, foi uma loucura. Então, assim, e as trocas de treinadores, coisa aleatória e tal. Ele falou, vazamento de áudio do Rogério Ceni, não sei se vocês lembram disso também, que qualquer problema, eu sou o responsável pelo treinador. Venham cobrar a mim. Foi isso que ele falou? Venham me cobrar, venham cobrar. É falha, né? Venham me cobrar. Responsabilidade é minha, porque Mas não é? Então, assim... E eu nunca ouvi isso de nenhum dirigente do Flamengo da última... Posso estar errado, hein?
dificilmente a gente vai escutar... poucos se responsabilizavam. Do Flamengo? Não só do Flamengo. Pelas falhas. Não só do Flamengo, William. Eu não vi o Landim tomar essa decisão drástica, mas ele também está aprendendo com o erro. Eles estavam lá na hora boa. Né? O que é bom. Estavam lá na hora boa, na hora do vamos ver, muito se afastar. Assim, os portugueses nesses aspectos, o Silas está aqui, jogou lá, eu conheço alguns, eles são muito preparados e muito precavidos em relação ao que fala e o que irão fazer. É um planejamento, porque assim, você chega lá, você percebe pela entrevista, ele pegou de A até Z. De A até Z. O que ele não sabia, foi vamos analisar. Vamos analisar. E uma coisa que eu acho que é bem interessante, né, que é interessantíssima, talvez agora a gente possa dar um pouquinho mais de valor aos ex-atletas, ex-jogadores e ex-treinadores que falaram e continuam falando sobre determinadas situações do futebol brasileiro. E não é o primeiro que fala. Não é o primeiro que fala. Vocês estão querendo copiar a Europa, vocês perderam, por isso que vocês estão mal. Perderam a essência. Né? Então, assim, tem muitas coisas. Precisa ver um cara de fora falar isso. Muitas coisas. Precisa ver um cara de fora para mostrar pra gente que tem coisas que estão erradas. Só que aí eu entro num detalhe, que eu acho que aí é uma coisa que a gente tem que cutucar mais a fundo. As categorias de base hoje, como elas são tratadas? É o QI e o QC, quem indica e quem contrata. Os treinadores de base hoje com 14, 15 anos, a preocupação que você tinha antigamente de formar o jogador, formar o ser humano, né? Hoje você já não forma mais, porque o treinador tem a obrigação de ganhar. Se ele não ganhar, ele está fora. Né? Então a pressão vem fora. O que ele falou ali, é um erro você colocar o sistema tático nas categorias de base o mesmo que o profissional. É um erro. Você tem que formar o jogador. Você tem que ensinar o jogador a bater na bola, você tem que ensinar o jogador a cabecear, você tem que ensinar o jogador a parte técnica. Eu lembro até hoje, muito chato, era chato. Eu tinha 12 anos, eu treinava com as categorias acima. O Silas também, provavelmente, é dessa época. Tele Santana era chato pra caramba com isso aí. Você, William, você fazia 2 ou 3 vezes por semana apenas trabalhos técnicos, com bolas diferentes, bola de borracha, bola de tênis, bola um pouquinho maior, forca e trabalho técnico. Hoje em dia você não faz mais isso. Então, assim, seria interessante as pessoas procurarem entender os recados que foram dados aí pelo Boto para que a gente pudesse ter realmente esse tipo de situação. E eu acho que o Flamengo dá um grande passo para deixar aquele, não vou dizer o oba-oba interno, porque o oba-oba externo, no sentido que ele fala, olha, eu não quero agradar a torcida em janeiro, eu quero que a torcida esteja feliz em dezembro. É isso. E nós estamos pensando em rendimento. Rendimento significa o seguinte, eles não vão contratar o jogador que está 3 meses parado sem jogar, ou 6 meses parado sem jogar, ou o cara que está vindo da Europa, que está encerrando carreira. Vem cá, qual é o teu rendimento aí? Quantos jogos você faz por ano? Você faz 10 jogos por ano e você quer ganhar aqui milhões e quer jogar 10 jogos. Se você não joga na Europa, que se joga bem menos, imagina aqui no Brasil. Sim. Você vai jogar 70 jogos por ano. Porque 70 é a média do Flamengo, 60, 70, porque ele vai disputar a maioria dos campeonatos e vai chegar lá na frente. Agora, ser campeão ou não é uma outra coisa. Né? Então, é muito legal, foi muito boa essa entrevista. Agora, uma coisa criou uma expectativa danada. Expectativa e realidade. Criou uma expectativa danada. A expectativa que ele possa fazer isso é grande, pelo trabalho, pela confiança, e eu acho que ele mostra confiança, eu vou fazer isso. Agora, a realidade, e a gente sabe como funciona, e aí não é só no futebol brasileiro, são em todos os lugares. Você tem a questão de resultados. Os resultados, eles dirão muitas vezes o que você vai conseguir fazer ou não. Todos os lugares. Você vai na Inglaterra agora, o que tem treinador sendo mandado embora, porque não consegue ganhar. Você vai na Itália, tem treinador sendo mandado embora. Né? O Ancelotti, até bem pouco tempo atrás, aí, se o Real Madrid não ganhasse 2 ou 3, todo mundo estava questionando se vai ficar ou não. O Guardiola. Então, assim, a cobrança, ela chegou em todos os lugares. Sabe por quê, William? Porque existe muito dinheiro envolvido. Sim. Sabe por quê? Ele falou assim, rendimento, você compra um jogador de 10 milhões e não está preocupado se ele vai render ou não? Pois Sabe outro que ponto bom da entrevista. Cobrança. Meu filho, eu vou pagar 10 milhões por você, você não vai correr? Não, aqui não, você vai correr. Vou falar uma coisa, se ele conseguir colocar em prática, Silas, ele conseguir colocar em prática tudo isso que ele está falando, e vamos lá, num primeiro momento, a gente vê, está alinhado com a nova direção, porque foi uma escolha da nova direção, está alinhado, né? A conversa está ali. Está alinhado com o Felipe Luiz, porque ele analisou o trabalho do Felipe Luiz, teve carta branca para decidir se fica ou não fica, continuou com o Felipe Luiz e falou o que falou sobre o Felipe Luiz, que é um treinador, vai ser um treinador brilhante no futuro, etc. Ele vai ter um futuro treinador top no futuro e tudo. Então, assim, e com o elenco, porque aí o Flamengo já tem um elenco à disposição que é maravilhoso.
fazendo alguns ajustes. Ele mesmo disse, olha, a verba que tem aí para contratar é o suficiente. E não vou falar quanto nós vamos gastar, e não vou falar é uma coisa interna. Exatamente. Então, assim... Até para não dar... Porque era isso que faltava ao Flamengo. Chance ao empresário de ganhar mais, né? O Boto conseguir colocar em prática tudo isso que ele fala. Se o Flamengo for administrado desta forma, é uma máquina. Porque o que emperra essa máquina é o extracampo, é a forma como o Flamengo estava sendo administrado. O que emperrava a máquina. Se essa máquina estiver funcionando desse jeito, ela vai estar muito azeitada. É difícil, vai ser difícil enfrentar o Flamengo. E a questão do imediatismo também, porque ele fala da base e ele fala dos ídolos. Zico, Júnior, outros jogadores que é o DNA do clube, são a essência do clube, que precisa voltar aquilo e tal. Agora, o Zubeldia, a gente entrevistou ele aqui no Bola da Vez e ele falar do William Gomes, foi falar de outros jogadores do São Paulo que estão surgindo. Ele falou, mas diferentemente de um jogador, o Palmeiras foi buscar o Estevão, o Atlético Paranaense foi buscar o Vitor Roque lá no Cruzeiro e o jogador já estava mais ou menos pronto para o profissional. O Zubeldia falou assim, um jogador ele precisa de no mínimo 4 a 5 anos para ser trabalhado. Porque você sobe um jogador e todo mundo já acha que não sei o quê, mas e aí? A família... Por isso que o jogador oscila, ele explode, ele oscila e tal, até ele se acerta. Porque tem os craques, o extraordinário, que você sabe que vai subir, ele vai render, e tem os que você tem que... Exato. Não, e a base, qual que é o objetivo principal da base? O Zé falou aqui, não é ganhar. É formar. É formar para cima, para o time de cima. Mas aí o treinador da base, se ele não ganha, ele é despedido. Então esse é outro lado que a gestão precisa trabalhar. Eu estive almoçando com o Zico fazem 2 semanas, lá em Campinas. E ele falou assim, pode ter acontecido, ter havido um jogador que deu passe, ele falou, no mundo inteiro, hein? Não estou falando de jogador brasileiro só não, que possa ter dado passe igual ao meu, mas melhor do que eu não tem ninguém. É isso. Que deu passe melhor do que eu. Então, será que ele vai chamar alguns desses atletas para, de repente, ter uma interferência ou ajudar de alguma maneira? Porque para você voltar a isso, você precisa... E o Tele já falava, não adianta tática, não adianta fazer uma programação se o jogador não sabe dar um passe. E é a essência. Você pega aí nos últimos anos, você citou um time meio Palmeiras. O Flamengo, nos últimos anos, se você pegar ali, fazer o nosso cara a cara, que a gente gosta tanto, etc., se pegar tete a tete, o Flamengo sempre teve um elenco melhor que o Palmeiras, certo? Não é absurdo dizer isso. E um time melhor do que o do Palmeiras, individualmente falando, certo? Muito bem. Se você pegar os títulos, o desempenho dos dois, é ali pau a pau. Por que o Palmeiras deu tão certo e o Flamengo deu certo na base de quê? O Flamengo deu certo na base do campo. Das individualidades, dos jogadores. Porque gastava muito com os jogadores prontos. E porque gastava muito com jogadores prontos. Perfeito. Tá errado? Não tá errado. Ok, é uma forma... Cada um tem uma filosofia de trabalho. É uma filosofia de trabalho. E que rendeu. Mas aí você olha o Palmeiras e fala, caramba, o Palmeiras gastando muito bem, que agora precisou se coçar, né? Chega uma hora que, né, chega um limite. Precisou se coçar. Mas por quê? Porque durante esse período em que o Flamengo teve 400 treinadores, o Palmeiras teve um. Sim. O Abel. Né? É um trabalho em consonância com a diretoria, Anderson Barros, figura importante e totalmente low profile, hein? Nada de ficar aparecendo. Com Leila, gosta ou não gosta da Leila, pode ter diferença e tal, mas, cara, administra muito bem. Né? Cícero de Souza. Trabalho da base, olha quanto dinheiro entrou para o Palmeiras com base nos últimos anos. Só para falar de Hendrick e Estevão, só para começar aqui, recente. Né? Então, quando a gente fala da boa administração, quando a gente fala do quanto isso influencia no campo, vocês sabem disso, estou falando de jogadores, né, que sabem disso, e a Natália, como comentarista, sabe também, cara, veja o resultado do que uma boa administração leva, no caso o Palmeiras, e um Flamengo que conseguiu as coisas apesar da má administração, porque tinha dinheiro e tal. Errou, gastou, tá bom. Errou, gastou, tá bom. Quanto o Flamengo paga de multa para treinadores? E aí eu vou lembrar de novo da frase que o Zé citou da coletiva do Boto, em relação a... Como assim você gasta 10 milhões e não se preocupa com o retorno desses 10 milhões? Minimamente um retorno desses 10 milhões.
E aí eu digo esportivamente, eu digo tecnicamente, eu digo também na questão financeira. Porque se o cara rende esportivamente, ele te dá lucro, que é o título. Pelo menos. E, consequentemente, uma pós-venda. Consequentemente, uma pós-venda. Então, assim, quantos clubes no Brasil, e aí eu vou citar um deles que é o Santos, tiveram a oportunidade de, a partir da base, da base, construir um patrimônio. E o que foi feito do dinheiro? Nada. Então, o Palmeiras, ele de certa forma, ele soube investir, não, mas ele sabe gerir esse dinheiro muito bem das vendas, até agora. Né? Tudo que se sabe. Mas aí eu acho e os outros clubes? Tantos outros. E aí eu vou falar São Paulo, Santos, o próprio Flamengo. Mas aí eu acho, Nath, que aí é uma atitude sábia, inteligente das pessoas que estavam dentro do Palmeiras em relação a reuniões e o que se faz dentro do Palmeiras fica dentro do Palmeiras. Pergunto se vocês viram alguma briga entre Cícero... Não, então, fica dentro... Leila, nada. E ninguém joga com nome nesse time, hein? Não. Né? Vários jogadores de nome. Era muito claro. Pode negociar. Nós vamos fazer. Treinador, vem cá, define o perfil dos jogadores. Olha, eu quero jogador assim, 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 dessa forma, um pouco aqui, mais forte aqui, técnico aqui. Definiam, iam lá, compravam jogadores que não eram tão caros. Por quê? Porque eles já tinham uma base, já tinham as referências. Então é muito mais fácil a inserção desses jogadores dentro de uma equipe do que você colocar uma equipe. Tá jogando mal, então vamos contratar um lateral aqui que é bom, vamos colocar todo mundo junto, porque você leva um certo tempo. Né? Então, o Palmeiras tem isso. A Nath começou a falar, mas eu vou pegar aqui um texto que ele deu uma entrevista, para o jornal espanhol, se eu não me engano, e ele foi questionado, né, por causa do porquê dos scouts, por causa dos olheiros e tal, e ele fala o seguinte, e aí é uma coisa que aqui no Brasil cai muito no que nós estamos falando. Ele fala o seguinte: muitas vezes é tão importante quanto quem você traz é quem você impede o seu clube de trazer. Sim. Gastar dinheiro com olheiros é economizar dinheiro no final. Então, essa parte é importantíssima. Também, e é o que mais acontece no futebol brasileiro, também somos o contraponto para as ideias de treinadores que querem trazer seus jogadores ou protegemos o clube da influência de empresários. Temos que evitar contratar por contratar. Ou seja, manda um treinador embora, traz o outro, vem cá, o que você precisa? Eu preciso de tal coisa, tal jogador. Aí você traz. Aí o treinador é mandado embora, contrata-se um novo treinador, esse novo treinador fala, não, o Silas foi contratado, mas o William gostava do Silas, eu não gosto do Silas. Vai ficar no canto aí. Muito. E aí os 10, 15 milhões que você investe, depois no final do contrato, esses 10, 15 milhões ele foi zero, porque muitas vezes o cara fica 1 ano, 2 anos, 3 anos sem jogar. Joga 3 meses, joga 2 partidas, 3 partidas, 4 partidas ali. E aí quando você vê, o dinheiro que foi investido foi para o ralo, o jogador vai embora de graça, não te trouxe nenhum benefício. E às vezes você se endivida para pagar o salário, porque o cara custa caro. E tem o outro lado também, né, Nath? Você muda a filosofia de treinadores a cada instante. E quando você muda, você precisa de um tempo de adaptação. Esse tempo de adaptação, muitas vezes, nem sempre você consegue de imediato. Vê o Fernando Diniz do Cruzeiro. Sim. Porque tira o Seabra. Vamos tirar o Seabra, tem jogadores bons, nós vamos colocar o Fernando vai fazer foi xingado, queriam a cabeça do Fernando Diniz. Não conseguiu, tanto que eu não sei, né? Mas eu acho que a permanência dele foi muito mais pela entrevista que ele deu, a última. Eu achei que ali ele ia cair, viu? Eu falei, ali ele do cai. Que propriamente, realmente, o dia a dia ali. Porque a hora que ele falou, não entendo, semana passada estão falando que vão fazer comigo e agora eu estou sendo mandado embora. Como é que funciona? Isso eu não vou aceitar. Aí me parece que deram vamos dar uma sobrevida para ele, porque depois disso também não está com futuro garantido.